Formatação de strings. Nessa aula a gente vai ver uma facilidade de Python que permite ao programador controlar com bastante precisão a saída, o formato da saída de dados que os seus programas geram. Então a gente vai começar com um exemplo motivador. Imagine que você tenha que produzir uma tabela de dados, que aqui, por exemplo, é uma tabela de potências de 2 e de 3, para uma certa sequência de números. Observe que a gente está imprimindo aqui diretamente, usando o comando print, e os valores que a gente deseja imprimir separados por vírgula. O efeito disso é simplesmente o de produzir o número, cada um dos dois números numa única linha, separados por um único espaço. Quando a gente só tem dois números para imprimir, isso não causa nenhum problema. O problema é quando a gente tem tabelas de dados, a tendência é que a gente tenha mais dificuldade de ler isso do que se os números estivessem alinhados à direita, de maneira que casas de unidades correspondessem, ficassem numa mesma coluna, dezenas também, centenas também. Só que não é esse o efeito que a gente obtém dessa maneira. A gente precisa de algo mais controlado para imprimir isso dessa maneira. Vamos dar uma olhada no segundo exemplo. Imagina que você quer agora imprimir uma tabela de senos e cossenos para os graus de 0 a 180, de 30 e 30, por exemplo. Novamente eu fiz uma impressão aqui, usei o print de forma direta e imprimi graus, em seguida o seno, em seguida o cosseno. O resultado desse programa, a execução desse programa, produz essa saída aí. É claramente inconveniente, né? O formato em que os dados são apresentados é pouco apropriado para a leitura humana. O que a gente precisa é controlar mais o que é impresso na saída. Python oferece para a gente um formatador, um operador de formatação, que é o operador percentual, né? o símbolo de percentagem. A gente já tinha visto esse operador como sendo o operador mod, que produz o resto da divisão de um inteiro por outro. Acontece que ele também tem essa função de permitir calcular uma string a partir de valores dados. Como é que ele é utilizado? A gente utiliza o operador de formatação, que está aqui, dessa maneira. Ele opera, de um lado, uma string de formato, que diz que string deve ser produzida, e, por outro lado, uma sequência de valores. A string de formatação diz a cara da string que tem que ser produzida. Então, essa operação que a gente está vendo aqui, ela produz exatamente uma string com essa cara, valores, espaço igual, em seguida, dois números separados por vírgula e um espaço. Como é que eu sei que tem dois números aqui? É porque esses dois trechos aqui indicam campos que vão ser substituídos, que são os lugares onde vão ser substituídos os valores que estão aqui na frente. Qual é o resultado, portanto, da utilização disso aqui? Vamos dar uma olhada nesse trecho de programa aqui. Suponha que valor 1 e valor 2 têm os valores 100 e 120, respectivamente. A terceira linha é um print, só que ao invés de eu fazer a impressão direta de valor 1 e valor 2, o que eu faço é imprimir o resultado de uma expressão de formatação de string. O que eu estou fazendo é imprimir valor 1 e valor 2 naquele formato dado. Ou seja, eu vou imprimir a palavra valores, em seguida um igual, em seguida o valor 1 naquele lugar do primeiro %d, vírgula, espaço, valor 2, ponto. O resultado disso é a impressão dessa string aí exibida. Vamos dar uma volta, retornar ao exemplo que a gente tinha, tá certo? Esse é o programa que a gente viu inicialmente. Vamos dar uma olhada no que acontece quando a gente executa ele. Eu vou gravar e vou executar exemplo 1 para obter a saída que a gente já conhece. O que a gente quer é agora formatar isso de tal maneira que as duas colunas de números apareçam alinhadas à direita. Felizmente isso é possível usando formatação de strings. Eu vou, para isso, colocar então
o print na forma correta. Eu vou dizer imprima segundo essa formatação e imprima esses valores. Está aqui o operador percentual. O que eu preciso colocar dentro da string de formatação é uma string qualquer que contenha pelo menos 2 campos, já que eu tenho na frente 2 valores a imprimir. Por exemplo, essa é uma string de formatação válida. Só que dessa vez eu estou dizendo simplesmente imprima um número, um espaço e outro número. Onde o primeiro número é 2 elevado a num e o segundo número é 3 elevado a num. Vamos gravar, vamos imprimir isso. Você vai ver que isso não vai fazer diferença nenhuma do programa anterior, já que a formatação pedida corresponde exatamente ao que o Python já fazia. Agora, veja que a gente pode aqui controlar essa string de formatação, por exemplo, e dizer para colocar antes um parênteses no primeiro número e um parênteses no segundo número. Eu vou gravar isso e vou executar novamente. Está aqui. A gente consegue o efeito desejado. Vou tirar novamente os parênteses e vou agora fazer uma pequena modificação no primeiro %d. Entre o % e o d, eu vou especificar, Python aceita que a gente especifique o número de caracteres que deve ser utilizado para imprimir aquele número. Então, se eu colocar %3d, o que eu estou dizendo é imprima o primeiro número em 3 caracteres, usando 3 caracteres. Vou gravar, eu vou executar novamente e ver o efeito. Observe que dessa vez Python realmente utilizou 3 caracteres e, por saber ele que se trata de um número, ele já alinhou isso à direita. Então está aqui, espaço, espaço 1, espaço, espaço 2 e assim por diante. E para os números com 2 casas decimais, ele coloca um espaço só e finalmente para os números com 3 casas decimais, ele não coloca espaço nenhum. Como é que a gente faz então para imprimir essa segunda coluna também alinhada à direita? Bom, o que a gente tem que saber é quantos caracteres a gente precisa para imprimir esse número. Obviamente isso é determinado pelo maior dos números que a gente tem que imprimir, que é 19.683. Ele tem 5 caracteres, então eu preciso imprimir isso em 5 caracteres. Vou gravar %5d para imprimir o segundo número e vou executar o programa novamente. Está aí o efeito que eu queria. Claro, eu posso sofisticar minha tabela, né? Se eu quiser colocar, por exemplo, espaços e linhas aí, vou gravar e executar novamente, eu consigo fazer o que eu quiser. Isso me permite controlar bastante bem a saída do jeito que eu quero. Vamos dar uma olhada agora no segundo exemplo. Eu vou abrir novamente. Está aqui. Esse aqui por enquanto não interessa. A gente precisa dar uma olhada no programa como ele era originalmente. Está aqui. Para os graus variando de 0 a 180, de 30 em 30, eu vou imprimir o grau correspondente, e o seu seno e cosseno. Tá certo? Vamos dar uma gravada nisso, executar, exemplo 2, tá aqui. Como é que a gente pode fazer para imprimir isso de forma controlada? Bom, o padrão é o de sempre. A gente vai usar uma string de formatação e o operador de formatação. Lembrar de colocar todos os valores entre parênteses. A única exceção para isso é quando há um único valor. O que é que a gente coloca dentro da string de formatação? Se a gente rodar isso agora do jeito que está com a string vazia, a gente vai ver um erro ocorrendo. O problema é que Python não teve como converter todos os dados passados. Ele tinha recebido 3 valores e não teve como converter. Da mesma forma, se a gente tivesse um único campo, você vai ver que a gente vai ter o mesmo tipo de problema. Está aqui. Ele não teve como converter um único dado. Assim, é necessário que a gente tenha aqui 3 campos para imprimir. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou pedindo para que ele imprima um inteiro, um número de ponto flutuante e outro número de ponto flutuante. Vamos rodar esse programa. Está aqui. Opa, o resultado já foi um pouco diferente do que tinha sido anteriormente. A gente está vendo